A paz do Senhor seja com todos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Hoje a gente tem tudo aqui para aproveitar bem, né? Não tem nenhuma criancinha pequena. Essas que tem aí já ficam sentadinhas perto da mãe, do pai. Né? Então hoje a gente quer ver um Saulinho, mas o Saulinho nem está aqui hoje, né? Nem o Saulo está aqui hoje. Então, é porque, irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque pregações assim, baseadas nos profetas, a gente tem que se ligar bem, que é parecido com um quebra-cabeça. Começa do pregador. Se ele não se ligar bem, ele não consegue dar o recado direito. Bem, aí é Daniel capítulo 12. O assunto de hoje, igreja, é o fim e o recomeço. O tema de hoje, o fim e o recomeço. É baseado no Apocalipse do Antigo Testamento, que eu falei nessa série de mensagens escatológicas. Na passada eu falei que existe o Apocalipse do Novo Testamento, que é o Apocalipse que todo mundo conhece, o último livro da Bíblia, né? Tem o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel, e tem o Apocalipse dos Evangelhos, que é Mateus capítulo 24. Aposto que vocês aprenderam. E não é difícil, não. E é todo o capítulo 12, extraindo os versículos 6 a 9 e o 11 e o 12 de Daniel. Todo o capítulo 12, mas não se preocupe que não vai demorar. E você, onde vai chegar essa mensagem, curta o vídeo todo, porque não vai demorar, viu? Logo termina. Muito bem, eu quero ainda dizer, antes de entrar aqui no que Deus nos deu, que nós fizemos algumas anotações, que o livro dos profetas, a mensagem profética, no máximo, ela se resume numa sigla. Sigla. Todo mundo aqui estudou um pouco, sabe o que é sigla. É DAME, D-A-M-E. A mensagem profética é DAME, ó. D de denúncia, A de anúncio, M de Messias e E de escatologia. Quero dizer para vocês que eu tenho o direito também de inventar as coisas. Os homens por aí inventam, eu sou também um humano, né? Porque eu não tenho direito de inventar. A mensagem profética, se podemos resumir a natureza dela em denúncia do pecado. Os profetas no Antigo Testamento denunciavam o pecado de Israel, mas ao mesmo tempo anunciavam a proposta de Deus para o retorno. E falavam da vinda do Messias que viria. E sempre sobrava um pouquinho da profecia, lançava luz para o futuro. Então é a escatologia. Hoje nós vamos ver a luz que a profecia de Daniel, quando estava no cativeiro da Babilônia, entre os anos 586 ao ano 516, 70 anos de cativeiro, a luz que foi lançada na profecia de Daniel. A luz que foi lançada para o futuro. Tá certo? Eu acho que nós já podemos começar. Eu vou falando e ao mesmo tempo vou lendo, quando for a hora de ler. Primeiramente, nós queremos dizer aqui 4 coisas, apresentar aqui 4 sentenças, como introdução dessa nossa conversa. 4 sentenças. A primeira é a seguinte. Estou até repetindo. Os assuntos escatológicos a gente tem que repetir, que é para ficar encravado na mente das pessoas. Primeira sentença. A humanidade sem Deus caminha para o caos. Mas a igreja, em comunhão com Cristo, caminha para o futuro de glória. Amém? Daqui a uns tempos
a terra vai virar um caos. Os pessimistas dizem isso. Mas, quem crê na palavra de Deus diz isso também. Crê na palavra de Deus e conhece, diz isso também. Daqui a uns tempos a terra vai ser um caos. A humanidade caminha para um caos. Mas é a humanidade sem Deus. A humanidade com Deus, a humanidade, a igreja, em aliança com Cristo, em comunhão com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, caminha para o futuro de glória. Essa é a primeira sentença. A segunda sentença da nossa introdução aqui, o futuro já chegou. O futuro já chegou. As trombetas, são 7, né, do Apocalipse, já tocaram e continuam tocando. Parece que só falta o toque da 7ª trombeta. Hoje o assunto não é especificamente o toque das trombetas. Isso até sugere para uma próxima a gente trazer, né? O toque das trombetas. As trombetas já tocaram e continuam tocando. Muito bem. As trombetas, para quem ainda não sabe nada sobre isso, elas têm um papel de anunciar e convocar. Toda festa em Israel não começava sem haver antes a convocação do povo pelo toque das trombetas tocada pelos sacerdotes. E também no sentido escatológico, o tocar das trombetas é o anunciar do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Muito bem. A terceira sentença. O início das dores já terminou. É o começo do capítulo 24 de Mateus. O início das dores já terminou. Em instantes começará a grande tribulação. Que aí não é mais início das dores. São as dores fortes, das contrações, da mulher que está gestante, que é a igreja que vai gerando filhos. E o momento de dar luz será o momento da glorificação. Vai começar a grande tribulação, da qual a igreja não escapará. Vocês veem alguém pregando por aí que Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação? Pode ficar sabendo que isso é uma falsa pregação. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Tem má interpretação por aí. A igreja não escapará, mas será nesse tempo que a igreja será salva, será livre deste mundo, durante esse período da grande tribulação. Falando assim de uma forma mais resumida, a igreja não será poupada da grande tribulação, mas ela será salva, levada da terra, no meio da grande tribulação. Amém? Bendito seja Deus. A gente se alegra com isso. Vocês se alegram porque são egoístas, porque quem não for da igreja de Cristo, de fato e de verdade, não irá. Só irá quem for da igreja de Cristo, de fato e de verdade. Aí vocês se alegram com isso, bem, nós não podemos fazer nada. Só quem pode fazer algo por isso é Jesus, e já fez. Morreu na cruz por todos os homens. E chama todos os homens para receberem de graça a salvação. O que nós podemos fazer é pregar. Nós podemos ser uma trombeta nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Porque as portas da graça ainda não se fecharam, não. Você sabe quando é que as portas da graça vão se fechar? Na hora que Jesus Cristo arrebatar a igreja. Porque o livro do Apocalipse também fala da última hora e de um anjo voando pelo meio do céu e pregando o Evangelho na última hora. Está lá no capítulo 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra. Ele está pregando. E está na última hora. Então as portas da graça vão se fechar na última hora, né? Inclusive, se a gente pegar a parábola das 10 virgens, quando foi que se fecharam ali as portas da graça? Quando o noivo entrou para a festa do casamento, com a noiva e as virgens e todo mundo que estava convidado para a festa.
é que a porta foi fechada. Bendito seja o Senhor. A quarta sentença dessa nossa introdução é a seguinte: a grande tribulação constará de eventos. Tem um povo por aí, uma denominação aí, eu não vou citar o nome, que ela diz que a grande tribulação vai ser o seguinte: vai ser muitos homens da parte dos governos da terra, com espadas, fuzis, armas diversas, ameaças diversas, dizendo: passa para cá quem quer negar esse Cristo. Fica aí quem continua dizendo que Jesus é o Senhor. Fica aí. Passa para cá quem nega o sábado. Continua aqui quem diz que o dia certo é o domingo. Tem uma denominação aí que prega isso. Com outras palavras, eles falam. Para eles, a grande tribulação vai ser por alguém guardar o sábado. Não, irmãos. Tem isso em canto nenhum na Bíblia. A grande tribulação ela vai ter como raiz, vai ter como grande causa o desespero do reino das trevas contra o reino da luz, a revolta e o desespero do reino das trevas contra o reino da luz, sabendo que o seu tempo está curto. Então vai causar sofrimento à igreja. E quem for fiel até o final, esse será salvo. Nós precisamos de nos fundamentar na fé, nos aprofundar, deixar o Espírito Santo fazer com que a gente evolua, a ponto até de morrer, se preciso for. Sabia que é preciso fazer isso? Não, mas isso é triste dizer isso. Uma vez eu ouvi uma frase de um homem, vindo lá da Dom Manuel para a Praça Zé de Alencar com ele. Eu estava perdido. Eu não sabia como era que fazia para vir para o centro. Eu tinha chegado em Fortaleza. Tinha começado a morar em Fortaleza. Aí eu disse: ei, senhor, por favor, o que é que eu faço para chegar na Praça Zé de Alencar? Ele disse: vamos aqui comigo, eu vou até lá perto. Estou indo no rumo. Eu digo: é porque uma pessoa me disse que era para colar. Ele balançou a cabeça e disse: rapaz, sinceramente, tem gente que era melhor que ficasse calado. Eu sou um ex-seminarista, senhor. Eu digo: pois é, eu também andei por esses meios aí. E ele foi. Aí vimos conversando até ali no prédio do Serrolim, onde o Mardoni trabalha por ali. Aí ele disse: então vai direto aí, você dá para... Foi dito e feito. Aí lá na conversa de lá para cá, uma das coisas que ele me disse foi o seguinte: eu aprendi muito cedo na vida que mais vale uma triste verdade do que uma alegre mentira. O que eu estou dizendo aqui é triste. Se preciso for dar a vida, que dê. É triste porque é doloroso morrer. Ser morto, ser executado, né? Só pode doer. Mas a unção e a fé. A unção e a fé de quem alcançou essa evolução, esse desenvolvimento, coloca essa dor bem abaixo do ideal. Coloca essa dor bem abaixo do ideal. Muito bem. Então, a grande tribulação constará de eventos. Nós vamos destacar aqui 3 eventos. 3 pontos. Porque tem mais de um evento, né? O primeiro ponto é eventos marcantes de repercussão no mundo político-econômico. Na grande tribulação vai haver isso. No mundo político e econômico vai ter fatos marcantes, chamativos, de repercussão. Também no mundo natural, a natureza. Também no mundo moral. Estamos destacando aqui só esses 3 aspectos, com certeza terão outros. No mundo político, econômico, perturbação nas nações. Está lá em Mateus 24.
Crises sem precedentes, crises econômicas sem precedentes, guerras, etc, etc. No mundo natural, vai haver muitas secas, onde nunca houve, enchentes gigantes em muitas partes, já vimos isso até aqui no Brasil, maremotos, terremotos, tsunamis, alterações no mundo cósmico, no mundo aí dos astros. Inclusive, irmãos, eu estive olhando na internet essa semana e cheguei lá num site, Olhar Digital. E diz que os cientistas descobriram esses dias um buraco no Sol do tamanho de 60 planetas Terra. A ciência não divulga isso claramente para todo mundo, não. Isso não passa no Jornal da Globo, não. Não passa nos jornais aí que tem acesso ao povão, não. Os governantes, os homens da ciência, não querem dizer isso para o povo. Aí eu me lembrei, sabe de quê, quando eu li isso aqui? Olha, é o seguinte, se o meu corpo começar a se encher de buracos, o que vai acontecer? Eu vou me acabar, não é? Se o Sol tem um buraco que é do tamanho da Terra 60 vezes, isso mostra a possibilidade de se abrir outros. Aí eu me lembrei do que Jesus Cristo disse. Eu vou chegar lá agora. Naquele dia o Sol perderá o seu brilho. Na lição passada, na pregação passada, o pastor Bernardo falou aqui para vocês sobre o Sol, né? E hoje eu, sem querer, estou falando de novo. Pois é. A lua não dará mais luz, o sol perderá o seu brilho naqueles dias. E está falando dos dias da volta de Jesus. O universo se prepara para a volta de Jesus. Olha, irmãos, se o universo se prepara para a volta de Jesus, o universo astronômico, vamos dizer assim, astrológico, o universo dos astros se preparam para a volta de Jesus, quanto mais deve se preparar a igreja. Você é a igreja? Você está preocupado com isso? Você está se preparando? Ou você não está nem interessado por isso? Nós é quem devemos saber o que queremos. No mundo natural, né? Já falei, né? Agora, no mundo moral, as leis serão anuladas. Vocês sabiam? Nós sabemos que tem leis municipais, existem leis estaduais, existem leis federais e existem leis internacionais. Nós sabemos disso, né? Por enquanto, em quase todo canto, quase todos os municípios, estados, nações, são respeitadas ainda essas leis. Mas vai chegar o ponto que essas leis não serão mais respeitadas. Vai chegar o ponto. Isso é o lado da crise moral. O mal terá mais valor do que o bem. Está perto de chegar a isso? O mal terá mais valor do que o bem? Está perto ou está longe de chegar a isso? Eu quero dizer que essa parte aqui já chegou. Chegou. Só que eu me lembrei agora do que disse o profeta Isaías. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. A compreensão que eu tenho quando a Bíblia diz ai de quem faz isso ou aquilo, quem procede assim, desse jeito ou daquele, ai, é porque quem procede dessa forma vai ter de que gemer. Ai, o que é ai? É uma interjeição, é uma expressão que sai da gente quando está sentindo dor, né? É uma interjeição de dor, né? Então, quem chama o mal de bem e o bem de mal vai ter de que gemer.
ou aqui no fogo do inferno, ou no inferno que não seja fogo. Mas seja onde for, ou o que for, ou como for, o inferno, essa pessoa irá dizer, ai, essa pessoa, esse povo, esse tipo de proceder. E agora nós vamos ver alguns pontos aqui, nós vamos ver 7 lições aqui de Daniel 12. 7 lições. A primeira é o seguinte, o assunto de hoje, quem que se lembra? O fim e o recomeço. O fim e o recomeço. Baseado em Daniel 12. A primeira lição é o seguinte, um tempo difícil, um arcanjo em socorro, a libertação. Está em Daniel 12:1. Se liga aí em Daniel 12:1. Quem tiver Bíblia, abra aí. Quem tiver no celular, olha no celular. Tem uns pregadores por aí, uns líderes religiosos que dizem, a Bíblia de celular não vale, né? Pelo amor de Deus. Se tiver a palavra escrita, vale. Se tiver a palavra escrita, vale. Então, no versículo 1 de Daniel 12, fala de um tempo difícil. Mas fala de um arcanjo nos socorrendo nesse tempo. Quem é esse arcanjo? Miguel. E fala da libertação da igreja. Esse tempo difícil vai ser o tempo da grande tribulação. Uma vez eu estava falando sobre esse assunto, logo quando terminou a pandemia, lá em João Pessoa, e um irmão desses que traz as perguntas já preparadas, desses irmãos, complica mesmo. Pastor, esse Miguel aí é Jesus ou é um anjo? Eu disse, é um anjo. Ele, não, mas tem gente que diz que é Jesus. Eu digo, tem gente que diz que é Jesus, mas eu não estou dizendo que é Jesus. Estou dizendo que é um anjo. E é o anjo, é o arcanjo Miguel. Um dos papéis dos anjos, da missão dos anjos, é serem ministros de Deus, a favor, ministrar a favor, o papel deles aqui na terra, ministrar a favor dos que haverão de ser salvos. E se Deus, quando Deus diz a um anjo, vá fazer isso assim, assim, vocês sabiam que os anjos, sem a ordem de Deus, eles não podem fazer nada? Nada é nada. Mas na hora que Deus manda, tudo que Deus manda eles fazerem, eles recebem o poder para fazer. Inclusive o Miguel aqui vai livrar o povo de Deus do sofrimento na terra. Não, mas isso aí é simbólico. Bem, a profecia, quase tudo da profecia é simbólico. Mas nós tiramos os ensinos, as mensagens, os conselhos. Então, um tempo difícil. Olha, irmãos, eu falei que a profecia geralmente é parecida com um quebra-cabeça. Por isso que a gente tem que se ligar bem, porque senão a gente não monta o quebra-cabeça. O versículo 1 de Daniel 12, a primeira parte começa no meio, a segunda parte é no começo do versículo, e a terceira parte do versículo é no fim. Diz desse jeito o versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo. Mas ele vai se levantar quando? Isso aí é a parte 2 do versículo. Quando houver um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Primeiro vai haver o tempo de angústia, como nunca houve desde aquele tempo. Está no meio do versículo. Aí vai se levantar Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Aí vem a terceira parte, que é muito boa também. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz que é no livro da vida. Amém? Bendito seja Deus. Vocês se alegram com isso? Vai vir um tempo difícil? Vai. Nós vamos ficar, eu nem uso essa expressão, não sei porque eu não gosto dessa expressão. Nós vamos ficar como um barco à deriva, no mar da vida. Não.
Deus vai mandar o Miguel para nos guiar, para nos proteger. E nesse tempo vai se livrar daqui da terra todo aquele que se achar escrito no livro. Olha, alguém vai se livrar de quê? Dos vícios? Não. Vai sair daqui da terra. Essas pessoas que vão ser livres, libertas, tiradas da terra pelo Miguel, isso aqui é meio simbólico, não é literal, porque quem vai tirar a gente da terra é Jesus, com os seus anjos, uma multidão. Eles já estão escritos no livro da vida. Já são salvos. O Miguel vem só tirar. Mas esse povo já foi salvo por Jesus. Se levar para a igreja. Tem quem interprete esse versículo 1 aqui, levando para Israel. Está vendo? É polêmico, é complexo aí a questão do estudo profético. Tem mais de uma linha doutrinária. O versículo 2 fala de um evento paralelo a esse. Vai levar quem? Quem está vivo. Quem está salvo. Mas vai levar só esse povo? Não. Aí vem o versículo 2. Vem o versículo 2. É um evento paralelo. Vai acontecer no mesmo tempo do versículo 1. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Tem versão que diz todos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Tem versão que diz isso. Diz dessa forma. Aqui diz muitos. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem já morreu, ou quem morreu antes desse dia, nesse dia vai ressuscitar. Quem morreu com Cristo vai ressuscitar com um corpo glorificado. Quem morreu sem Cristo vai ressuscitar com um corpo não glorificado. Os que ressuscitarem os que ressuscitaram com o corpo glorificado, junto com os que estão vivos, firmes na fé, irão ao encontro do Senhor dos ares. Os que ressuscitaram sem corpo glorificado é para a vergonha eterna. Ressuscitaram para o julgamento e irão morrer de novo. Vergonha eterna. É um evento paralelo. Aí depois vem a recompensa para os sábios. Se alguém perguntasse, e aí o que é que se tem que fazer? O texto é uma evolução. E aí o que é que se tem que fazer? Ser sábio. Eu aposto que vocês sabem responder o que é ser sábio. É conhecer toda a filosofia? Eu estou chamando as ciências humanas do conhecimento, estou resumindo em filosofia. É conhecer, você sabe, é conhecer toda a filosofia? Até a teologia está incluída no meio. Não. Ser sábio é fazer boas escolhas. Ser sábio é ter aprendido a palavra de Deus e praticar. Ser sábio é ter escolhido como maior conquista o reino dos céus. Ser sábio é isso. Então tem uma recompensa para esse povo. Está lá no versículo 3. O que é que diz no versículo 3? Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quando o céu está bem limpinho, né? Nós dizemos assim, né? Quando tem bom tempo, né? A geografia fala assim, né? E nós dizemos quando o céu está bem limpinho. A gente olha assim para o sol, chega, é um resplendor. O céu brilha e o sol ninguém consegue nem encará-lo. Pois os sábios resplandecerão com esse resplendor do firmamento. E o que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Precisa ter paciência para entender essas coisas. A recompensa para os sábios. Depois vem o versículo 4. O versículo 4 é o seguinte: um sinal escatológico. Aí o profeta Daniel continua falando e ele dá um sinal para esse tempo.
Ele disse que alguma coisa vai acontecer nesse tempo. A Bíblia é cheia de sinais do fim dos tempos. E esse capítulo aqui é os últimos tempos. As palavras seladas. As palavras seladas significa que era para ser guardada. Para no fim do tempo as pessoas olharem para ela e entenderem. Inclusive, mais na frente vai dizer, os sábios entenderão. Mas os ímpios não entenderão e continuarão na impiedade. Então, um sinal escatológico, versículo 4, ó. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra. A ciência se multiplicará. Olha, quem é que não olha para a internet hoje? Olha a igreja. Olha, quem é que não olha? Eu tenho que rechear a frase. Olha a igreja. Quem é que não olha para a internet hoje? Quem é que não segue? É só o que a gente vê na internet. Estão descobrindo uma nova forma de fogão. Não, irmão? Estão descobrindo uma nova geladeira. Adeus, modelos antigos das geladeiras. Estão descobrindo no mundo da ciência e da medicina. Estão descobrindo uma nova forma de fazer cirurgia de cabeça. Se você procurar sites que falam sobre as descobertas dos tempos atuais, você vai ficar de queixo caído. Isso é um sinal do fim dos tempos. Ah, que besteira é essa? Isso tem nada a ver. Olha, então você não crê na palavra. Porque está aqui. Muitos correrão de uma parte para outra, quer dizer que o mundo está aberto hoje, né? Você vai de uma nação para outra, pega um avião, vai para todo canto. Tem também o lado da globalização, isso vai para um lado para o outro. E a ciência se multiplicará. Ciência. Isso é um sinal escatológico. Agora, interessante é quem confirma. Olha, peça uma prova do céu. Peça um testemunho do céu. Alguém para ser testemunha. Não é testemunho, não. Peça testemunhas do céu para dizer que isso é verdade. Vai aparecer 3 agora. Vai aparecer 3 agora. Está lá no versículo 5. Daniel, quando estava escrevendo esse capítulo, quando estava nesse evento aqui, nessa experiência, que foi narrado aqui nesse capítulo, Jesus estava falando com ele. O anjo do Senhor. Jesus ainda não existia, né? Ainda não existia Jesus. Existia o Filho de Deus, na glória. Mas o Filho de Deus estava com ele, dizendo tudo. Se você entender isso aqui que eu estou dizendo, você vai entender o restinho. O restinho, está lá no versículo 5. Bota os olhos aí no versículo 5. E eu, Daniel, olhei. Ele estava naquela experiência. Ele e o Filho do homem falando com ele. O anjo do Senhor que representava o Filho de Deus. E eis que estavam outros dois. Outros dois. Ele já estava com um, que era o Filho de Deus. E ele viu outros dois. Um da banda, da beira do rio, o outro da outra banda, da beira do rio. Daniel passou por essa experiência, ele viu 3 revelando essas coisas a ele. Bem, quando fala em 3, em visão assim, em revelação assim, só se pode pensar em quem, irmãos? Ia se pensar em Gabriel, Miguel, e acrescentar o livro apócrifo de Tobias, e botar Rafael, ia ter que criar até num livro apócrifo, para poder pegar 3 arcanjos. Não. Eu acho melhor a gente entender que esses 3, é Jesus que já falava com Daniel, o Pai e o Espírito Santo. Fica melhor assim. Fica melhor crer assim. Tem mais sentido, se enquadra mais no contexto bíblico, da Bíblia canonizada, do que essa segunda experiência que eu falei. Agora eu estou falando tudo isso. Se algum de vocês se levantasse, pastor,
Traga alguém aqui para jurar que isso é verdade. E aparecesse 3 aqui, hein? 3 varões diferentes vestidos de branco. Quer dizer, tudo que ele está dizendo aí é verdade. O profeta Daniel escreveu porque nós revelamos. A gente iria cair por terra. Iria cair por terra. Agora nós vamos ver outra lição. A 6ª lição já. O objetivo da grande tribulação. Falei que vai haver grande tribulação? Aí vocês vão lá para o versículo 10. Por que foi que a gente pulou esses versículos, irmão? Nós pulamos os versículos 6, 7, 8, 9, o 11 e o 12. Foi que nós pulamos? Porque eles são muito enigmáticos. Eles são muito simbólicos. Eles vão além da nossa compreensão. Por isso que a gente resolveu pular. Estamos falando daquilo que é revelado claramente. Agora vai haver a grande tribulação. E o objetivo dessa grande tribulação? Está no versículo 10. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Então está aí, o objetivo da grande tribulação. Purificar, embranquecer, provar. Purificar, tirar toda impureza. Inclusive o povo de Deus, eles sempre ficavam impuros com a idolatria. E eles iam para o cativeiro por causa da idolatria. Mas quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, que é o contexto de Daniel, eles foram curados desse mal. O judeu comete qualquer pecado, menos a idolatria. A idolatria, entenda, de outros deuses. Porque idolatria, se pegar no sentido geral, não existe um ser em cima da terra que não seja idólatra. Então eles serão purificados e embranquecidos. O significado maior de embranquecido no Novo Testamento é ser justificado. O branco significa justiça, pureza, santificação. Primeiro justificado pela fé e depois santificados. Aí depois, o outro objetivo da tribulação, da grande tribulação, provados. Tem um versículo na Bíblia que diz que o justo é provado muito mais do que o ouro na fornalha. Provado muito mais. Purificado do que o ouro na fornalha. Para entrar no céu tem que ser puro. E nós nenhum temos essa pureza em nós mesmos. Só Deus é quem pode fazer essa obra. E na grande tribulação ele vai trabalhar. Está aí, o versículo 10. Vou repetir, lendo todinho. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Muitos, por que não todos? Porque uns são ímpios no meio dos religiosos. Uns são ímpios sem estar também nem no meio dos religiosos. Os ímpios procederão impiamente, continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É uma verdade da palavra de Deus, que os sábios entenderão. Quem sabe fazer boas escolhas entenderá. Quem creu em Jesus e a sua verdade maior é a palavra de Deus, esse entenderá. Quem tem a palavra de Deus como farol e bússola, esse entenderá. Os tempos do fim e o processo através do qual Deus trabalha. Deus trabalha. E aí, para terminar, tem um conselho final. Em todo esse quadro, em todo esse cenário, tem um conselho final. Está lá no versículo 13. Faço uma pergunta a cada um de vocês. É lógico que não precisa, cada um que está aqui. É lógico que não precisa de responder. Quanto tempo faz que você caminha nessa estrada que leva ao Pai? Jesus te achou, te colocou na estrada. Quanto tempo faz que você caminha? Você já pensou em desistir alguma vez? Você está decidido a desistir? Como é que você está caminhando? Levando a sério ou não? Irmãos, a salvação é algo tão sério. Conquista da salvação.
Muitas pessoas brincam com a salvação e com as coisas de Deus. Muitas pessoas tomam o nome de Deus em vão. Mas nós devemos continuar no caminho, nós devemos temer mais a Deus, nós devemos adorar mais a Deus, nós devemos escolher mais as coisas de Deus, nós devemos nos empenhar mais nas coisas de Deus. Aí o versículo 13, o conselho final. Tu, porém, vai até o fim. E a pessoa em desistir? Sâmia, desista não. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Maravilhoso isso, repousarás. Digamos que eu caminho numa estrada a pé, dias estou muito cansado. Aí eu vou lá num certo ponto, o Bernardo me encontra. Eu digo, Bernardo, eu não posso mais caminhar não. Ele, rapaz, tu não está vendo que está chegando aqui perto de casa não? Vamos lá para casa, tem um quartinho lá, eu tomo um banho e vai repousar. Isso é uma boa notícia. Então nós já estamos chegando lá. Jesus nos encontrou. A gente não sabe o quanto está perto. Mas ele diz, tu porém vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no dia dos fins. Esse capítulo 12 é ou não é falando sobre os dias do fim? Está aqui, termina dizendo. Quem bota esses negritos na Bíblia, que esse negrito não faz parte do escrito sagrado, não. É só dando o rumo da leitura, né? Dizendo os temas que está tratando, né? Mas quem colocou esse negrito, ele, antes de começar o capítulo 12, ele colocou porque ele olhou para o versículo 13. Com certeza, né? Ele disse aqui é os tempos do fim. Esse capítulo fala dos tempos do fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Amém, igreja? Você quer ir para a glória ou quer ir para o inferno? Oh, meu Deus, o erro meu. Fazer uma pergunta dessa com riso. Eu precisava de fazer essa pergunta com muita piedade, com muito senso de pena, de dó, daqueles que não estão enxergando o perigo que está enfrentando nessa humanidade que está aí hoje, do tipo de vida que a maioria leva. Peça misericórdia ao Senhor. O que você acha de uma pessoa que está dentro de casa, as portas tudo estão fechadas, você não tem chave, a casa começa a pegar fogo, você não grita por socorro? Tem que gritar, porque senão ninguém vai lhe socorrer. Até a lei ampara quem entra na casa dos outros para socorrer alguém, a casa está pegando fogo. Ninguém pode entrar na casa dos outros, a não ser com autorização judicial, né? Tirando a autorização judicial, só se a casa estiver pegando fogo. Mas ele pede socorro. E temos que pedir socorro a Jesus, socorro ao Pai, socorro ao Espírito Santo. Porque se eu não estiver com Jesus, a minha casa está pegando fogo. E eu estou dentro dela sem chave para abrir as portas e sair. Então esse é o recado que Deus nos deu. Se der certo, na próxima a gente pode até falar sobre o toque das trombetas, já que eu arranhei hoje o assunto, né? E se Deus permitir. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.